Olá, pessoal! Vamos conversar hoje, então, mais aprofundadamente sobre as auxinas, porque dos hormônios vegetais, a auxina é a que mais cai no vestibular, tá? Então, a gente vai conversar sobre a descoberta dela, onde ela é produzida, como ela atua, as auxinas artificiais também, que são utilizadas pelos humanos para vários fins aí, comerciais. A gente vai conversar sobre tudo isso na aula de hoje. Vamos lá. Quem descobriu? Gente, Darwin, amor da minha vida, coisa fofa da titia. O Darwin, o Jensen e o Fritz Wendt fizeram vários experimentos, consequentemente descobriram aí de onde vêm as auxinas, certo? Então, basicamente, os Darwins, então o Charles e a senhora dele, descobriram que nos brotinhos, nos coleóptilos de aveia, a luz, a direção da iluminação tinha uma influência sobre a forma que o coleóptilo ia crescer, ou seja, o brotinho crescia de uma forma orientada em direção ao estímulo luminoso. Eles fizeram vários experimentos e conseguiram comprovar isso, que a direção que a luz estava vindo influenciava na direção para onde crescia o coleóptilo, certo? Isso foi o que o Darwin descobriu, e ele descobriu que era uma substância química que influenciava esse crescimento aí. Aí vieram outros dois caras, o Wendt e o Boysen-Jensen, que descobriram que, primeiro, não precisava estar íntegra a estrutura, ou seja, podia estar cortada a ponta do coleóptilo, desde que a substância tivesse lá de qualquer forma. Então, ele colocou o bloquinho distribuindo a auxina de forma igual, cresceu reto para cima. Colocou o bloquinho distribuindo a auxina só de um lado, esticou mais de um lado do que do outro, e aí cresceu orientado para a esquerda. Colocou o bloquinho desviado para direita, então alongou mais as células do lado esquerdo, perdão. Colocou do lado esquerdo, estimulou mais as células do lado esquerdo a se alongarem, então a planta inclinou para o lado direito, certo? E o Boysen-Jensen descobriu que precisava ser permeável, poderia bloquear o contato entre a extremidade e o restante do coleóptilo, desde que fosse permeável à substância que estava separando. Então, colocou um bloquinho de agar, influencia, deixa passar, né, a auxina, ou seja, comprovando que era de fato uma substância química que estava atuando aí. Enquanto que a ponta, se fosse separada por mica, que é uma substância que é impermeável, uma rocha que é impermeável, não deixava passar, e aí a luz, mesmo estando do lado de cá, não acontecia aquele crescimento orientado aqui. Tudo bem? Olha lá os experimentos de Darwin e Darwin. Se liga, gente. Então, o controle cresce orientado para a direção da iluminação. Se retira a ponta, não cresce. Se cobre a ponta com uma parte opaca, ela cresce reta para cima. Se cobre a ponta com uma coberta transparente, ela cresce orientada na direção da iluminação. E se cobre a base, também vai crescer orientada na direção da iluminação. Ou seja, a ponta do coleóptilo tem que estar conectado com o resto, é dali que vem a substância, e essa substância é influenciada pela iluminação. Sim? Então, tem várias auxinas, tá? A auxina natural mais abundante é o ácido indolacético. Tem várias auxinas. A auxina mais abundante nas plantas é o ácido indolacético, e a gente vai conversar sobre eles agora. Os hormônios vegetais mais conhecidos são auxinas, substâncias relacionadas à regulação do crescimento. O mais conhecido é o AIA. Em português, a gente chama de AIA, em inglês, a gente chama de IAA. Certo? Beleza. Aonde que é produzido? Olha lá. Extremidade aqui e nas extremidades das raízes. Se eu tivesse um ramo crescendo aqui, não somente uma folha, ia ter também um centro de produção na extremidade do ramo, certo? Então, meristema do caule, principalmente, concentração maior. Beleza? Quais são as funções da auxina?
ela vai provocar alongamento celular, então, consequentemente, crescimento em comprimento da planta, desenvolvimento do fruto e desenvolvimento da raiz também. Então tá, gente, concentração alta de auxina vai estimular o crescimento da raiz. Quanto maior a concentração, ó, quanto maior a concentração, maior a probabilidade dela estimular o crescimento do caule e não estimular o crescimento da raiz. Então, concentrações baixas de auxina estimulam o crescimento da raiz. Concentrações altas de auxina estimulam o crescimento do caule e inibem o crescimento da raiz. Tudo bem? E se for uma gema, ela fica bem aqui no intervalinho, aqui, ó. Pá, pá. Certo? Consequentemente, como a ação é diferente, a gente vai observar que na raiz a concentração menor vai estimular o alongamento das células. Consequentemente, o que vai acontecer? A raiz vai dobrar para baixo, porque as células com a concentração menor estão aqui em cima e aí elas que vão se alongar. Quando for o caule, ele vai dobrar para cima, porque as células aqui embaixo estão com a concentração maior e no caule é a concentração alta de auxina que faz alongar. Então, ela vai alongar para cima. Então, a gente chama esses tipos de crescimento orientado tropismo. Peraí, vou falar sobre o tropismo, gente. Eita, não era isso que eu queria, era isso. Vamos falar sobre o tropismo. O que é o tropismo? Tropismo é um tipo de movimento vegetal de crescimento orientado, ou seja, dependendo da origem do estímulo, o crescimento vai ocorrer orientado em resposta à origem desse estímulo. Então, digamos que estejamos falando de fototropismo, por exemplo. Então, a lâmpada aqui na minha frente, certo? Se eu boto um caule de uma planta aqui, ele vai dobrar na direção da luz, ou seja, vai crescer na direção da luz. Então, é um movimento de crescimento orientado com o estímulo. Se for uma raiz, ela vai crescer na direção oposta da luz. Então, é orientado pelo estímulo? Sim, mas é de forma negativa, ou seja, cresce na direção oposta do estímulo. Mas depende da direção, quando é tropismo, tudo bem? Então tá. Fototropismo. Crescimento orientado na direção da iluminação, tudo bem? Então, se a iluminação é uniforme por todos os lados, o que vai acontecer? As moléculas são mais ou menos iguais nos dois lados da planta, consequentemente, ela vai crescer para cima, retinha. Se a iluminação é unilateral, o que acontece? As auxinas, elas migram para a direção oposta à luz e elas também são fotossensíveis, são fotofóbicas e fotossensíveis também. Consequentemente, elas vão se concentrar mais do lado oposto ao lado iluminado. E aí, como é caule, a concentração para estimulação do alongamento é alta, alonga mais o lado oposto à luz, consequentemente, ela dobra na direção da luz. Certo? Se eu estiver falando de geotropismo, eu estou falando, ou gravitropismo também pode ser chamado, eu estou falando do crescimento orientado pela direção da gravidade. Então, ó, o solo está aqui, né? E aí, neste caso, viramos o vaso. O que vai acontecer? A auxina vai ficar mais concentrada na região inferior, porque ela é influenciada pela gravidade. É uma das coisas que influencia no transporte da auxina, gravidade. Consequentemente, essas células aqui de baixo vão se alongar mais e aí a planta vai dobrar para cima. Até se eu virar a planta de ponta cabeça, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai dobrar para cima, porque a concentração vai estar alta aqui nessas células embaixo. Certo? Geotropismo. Ah, tem um outro tipo de tropismo, que é o tigmotropismo. Tigmotropismo é um tropismo que é orientado pelo toque mecânico, tudo bem? Por estímulos mecânicos. Então, por exemplo, quando a gente observa aquele caule de trepadeira que está crescendo enrolado num suporte, ele está crescendo na direção do suporte, porque ele está crescendo em resposta a um estímulo físico. Isso é influenciado pela auxina e pela giberelina também. Beleza. Dominância apical, gente. Deixa eu virar vocês aqui. Dominância apical é o seguinte.
A gema apical está com a concentração alta de AIA e ela vai liberar essa auxina e a auxina vai atuar nas gemas laterais, inibindo o desenvolvimento da gema lateral. Então, até quando a gente observa uma planta no ambiente natural, quanto mais distante a gema lateral tiver da gema de cima, mais desenvolvido vai estar o ramo geralmente. Por isso que as plantas geralmente têm um formato de cone assim. Por quê? Os ramos estão mais distantes, mais lá embaixo, eles estão iniciaram seu crescimento, ou seja, a sua dormência foi quebrada há mais tempo. Consequentemente, eles estão maiores, tudo bem? Como que eu consigo observar isso? Muito fácil. Se você poda a gema apical, se você remove a gema apical da planta, todas as gemas laterais vão começar a se desenvolver mais ou menos simultaneamente, tudo bem? E a planta vai todinha ficar ramificada. A gente poda as plantas com a intenção de causar ramificação, assim, removendo as gemas apicais. Tudo bem? Então, a gema apical, ela exerce uma dominância sobre as gemas laterais. E aí, ó, tá falando sobre a poda, exatamente isso. Então, quando eu podo uma planta, eu vou estimular o crescimento das gemas, vou fazer elas se desenvolverem. Eu vou quebrar a dormência das gemas, porque não tenho mais a gema que estava exercendo a dominância sobre as outras gemas. Certo? Outra coisa muito legal. Oi. Que é o seguinte. Se a concentração de auxina estiver alta na parede do ovário, mesmo que não tenha acontecido ainda a formação da semente, consequentemente vai se desenvolver a parede do ovário e ela vai originar um fruto. Tudo bem? A gente chama esses frutos que são filhos só da planta mãe, só da parte feminina, que é a parede do ovário, órgão feminino da flor, de frutos partenocárpicos, tudo bem? São frutos sem semente. Eles podem ser formados derivados de hibridismo, que vai acarretar uma presença de auxina. A flor fica lá um tempão, não é fecundada porque ela não tem gametas viáveis. Mesmo assim, a concentração de auxina vai aumentando e aí ela vai acabar formando fruto. Ou pode ser feito com estimulação humana mesmo. Então, por exemplo, eu tenho uma plantação de uva e eu quero produzir uva sem semente. Eu borrifo a auxina nas caixas de flor e puf, elas viram uva sem semente. Parece mágica, mas é ciência. E é uma delícia, né, gente? Fruto sem semente, coisa gostosa. Mas para a planta perde um pouco a importância do fruto, que seria dispersar sementes, se não tem semente. Mas enfim, é gostoso de comer mesmo assim. Certo? Observações. As auxinas naturais são sintetizadas na própria planta e sofrem influência de fatores internos e externos, obviamente, como qualquer outra substância, certo? E as auxinas sintéticas são produzidas em laboratório e a ação é bem parecida com a ação da auxina natural. Várias auxinas aí. Auxinas sintéticas são essas duas aqui de baixo, tudo bem? E as outras auxinas são as auxinas naturais. Mas o modo de ação é mais ou menos o mesmo em todas elas, nas sintéticas e nas naturais. Outros usos que as auxinas podem ter. Eu posso usar a auxina a partir de uma certa concentração, ela inibe o crescimento da planta e aí eu posso usar ela como um herbicida seletivo. Tudo bem? Então, dependendo da concentração, eu posso inibir crescimento somente de plantas monocotiledôneas ou somente plantas de cotiledôneas, e ela pode ser usada, e aí o dano, a toxicidade para o ambiente é baixa, mas a toxicidade para a planta acaba sendo alta, porque ela não consegue se desenvolver e acaba morrendo. Então, sem danificar muito o solo, eu posso usar de uma forma um pouco mais segura, apesar de que o herbicida é sempre arriscado. Mesmo assim, eu posso usar como defensivo, por exemplo, numa monocultura e tal. E eu posso usar auxina artificialmente também, quando eu quiser, por exemplo, produzir mudas por estaquia. Então, eu corto um pedacinho de uma planta e aí eu mergulho ele numa água com auxina dissolvida lá e aí eu vou ter raízes se formando rapidamente. Eu consigo usar essa planta como uma mudinha. Tudo bem, gente? Era isso que a gente tinha para falar sobre auxinas. Qualquer dúvida, fala com nós. Com a gente, tá? Tô brincando. Pode falar errado.